Fala pessoal, vamos dar continuidade então aqui ao curso de jogos digitais, né, de programação de jogos digitais. Hoje a gente vai focar principalmente aí na introdução à programação, propriamente dita. Nos vídeos anteriores a gente fez uma introdução de alguns conceitos aqui do Unity, também a apresentação do layout, né, como a gente pode estar manipulando, né, algumas funcionalidades aqui do Unity. E a gente viu, se vocês lembrarem, a gente viu o conceitinho que era exatamente de objeto de jogo e de componentes, né? Então, o objeto de jogo em si, né, eu posso estar criando aqui um objeto vazio, inclusive, um empty object. Ele simplesmente vem de fábrica, né, aqui, ó, apenas com uma componente só, com uma propriedade apenas, que é o transform, que ele vai exatamente estar descrevendo informações espaciais desse objeto. Mas eu posso ter agora esse objeto de jogo, por exemplo, e adicionar uma componente light, e agora esse objeto ele é uma fonte de luz, no qual ele pode estar influenciando os objetos próximos dessa fonte de luz, né? Ali, pronto. Tá? Então a gente pode estar influenciando dessa forma aqui, ok? Ou também a gente pode remover essa componente e estar adicionando o que eu comentei com vocês no vídeo passado, um tal de mesh filter e mesh renderer. Um vai cuidar realmente da forma propriamente dita. Estou falando rapidamente porque a gente já comentou basicamente nos vídeos passados. E aí, com isso, colocando esses novos componentes, eu tenho aqui uma componente que está desenhando uma forma específica e também outras informações também de como a cor final desse objeto aqui vai ser desenhado, propriamente dito. Tá? Então envolve aí, texturas que você pode estar associando, influências, na verdade, de diferentes fontes de iluminação, etc, etc, etc. Depois no futuro a gente vai acabar detalhando isso um pouco mais. Perfeito? Ok. Então, de qualquer maneira, a gente pode também estar colocando física, né? Depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma componente aqui que é o rigid body, né? Corpo rígido. E essa componente exatamente vai dar o quê? Vai dar propriedades físicas, né? Ou seja, você vai poder adicionar forças, acelerações, mexer com velocidade, ou seja, grandezas físicas diretamente. Você vai poder estar manipulando através dessa componente, se você assim desejar, né? Por enquanto não vou colocar, depois eu mostro no momento mais oportuno sobre essa componente. O que eu quero falar é exatamente o quê? Que a gente pode criar novas componentes. A gente pode, além das componentes que o Unity oferece para a gente também pode estar criando os nossos próprios comportamentos. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de programação, ou seja, de criação de scripts. E aí isso que a gente vai estar falando hoje. Tá? Então só fiz essa breve introdução para isso. Ok? Então, eu vou abrir até um slide aqui. Antes de começar a falar, vamos fazer uma organização aqui. A gente tem a nossa aba Project. Eu vou criar mais uma pastinha. Então aqui a pasta raiz Assets, ok? Existe já uma pastinha Scenes, eu vou colocar mais uma pastinha. Então seleciono o Assets, vou clicar aqui no botão direito nessa coluna. Se você não tiver duas colunas, só colocar nessa opção aqui, ó, To Column Layout. E aí eu vou criar, botão direito, Create, C# Script ainda não, Folder. Esse folder eu vou chamar de Scripts. Ou seja, isso aqui é uma questão só de organização, tá? Então eu vou criar uma pasta Scripts, onde qualquer script que descreve um comportamento que eu vou criar, eu vou colocar esses scripts, ok, dentro dessa pastinha. Tá? O script basicamente é um arquivo texto, ok, com uma extensão específica, essa extensão é .cs, de C#, só que obviamente não é um texto aleatório que está lá dentro, é um texto obviamente com um vocabulário, ok, que o interpretador aqui
do Unity, no caso é o interpretador da linguagem C#, ele vai reconhecer, tá? Então é basicamente a ideia de você ter uma linguagem. A gente vai passar um conjunto de instruções com o objetivo do quê? De solucionar um problema. O nosso problema, na verdade, qual que é o nosso problema? Solucionar que problema no nosso caso? Exatamente é produzir um determinado comportamento desejado, ok? Então a gente vai fazer uma sequência de comandos, uma sequência de comandos, ou seja, uma sequência de instruções num vocabulário, obviamente, pré-definido, que o Unity, que essa linguagem C# compreende. Perfeito? Então vamos lá. Então vou entrar dentro dessa pastinha, vou clicar com o botão direito, vou colocar Create C# Script. No momento que vocês fizerem isso, já digitem um nome, ok? Porque ele vai criar um interior padrão nesse arquivo de texto. E parte desse interior vai esse nome que você vai colocar, tá? Então, para não ter problemas futuros, depois eu destaco isso na hora de abrir, já coloca, tá vendo que ele já está deixando, né, para você já fazer a renomeação, né? Ele coloca um nome padrão, mas ele já deixa pronto aí para você já colocar o nome que você deseja, então já coloca nesse momento. Eu vou chamar de, bem nome original, First Script, ok? Então, primeiramente, esses scripts que a gente vai fazer são bem babaquinhas. O intuito é apenas passar o início aí de programação, mas depois a gente vai fazer coisas mais interessantes, mais ligadas propriamente a um comportamento dentro de um jogo. Tá? Tenha um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Vou dar um Enter, tá? E no momento que você instala o Unity, vai na listagem do que vai ser instalado, vocês vão ver lá um tal de Visual Studio, né? O Microsoft Visual Studio. É para instalar ele. Se não instalar, se tiver algum tipo de problema, instala posteriormente, tá? O Visual Studio Community, tá? 2017. Só baixar ele, é tranquilo lá. Tá aparecendo aqui, apareceu por um tempo, Visual Studio 2017. Perfeito, é gratuito. O Community é gratuito, não vai ter problema aí de nenhuma pagamento de licença. Ok? Vou dar um duplo clique, ele vai abrir esse tal de Visual Studio. Exatamente um editor que já entende, ok? E te auxilia, porque ele entende esse vocabulário que a gente comentou, dessa linguagem. Okay? É a mesma ideia, você vai falar em inglês, obviamente, o cara só para você entender, conversar com um cara que é americano, para ele entender o que você está falando, obviamente você tem que dominar aquele vocabulário, ok? Então é a mesma ideia aqui, a gente vai ter que, com o tempo, dominar esse vocabulário, porque é só através desse vocabulário que a gente vai conseguir, na verdade, passar essas instruções para resolver um determinado tipo de problema que a gente deseja resolver. No caso, a criação de um determinado comportamento. Eu vou comentar daqui a pouco o que é isso que apareceu. Então, foi aberto, ó, First Script, é o arquivo que eu criei, .cs, que eu já tinha adiantado para vocês. E tá vendo que aparece o nome First Script aqui. Então, isso aqui pode trazer problemas, tá? O nome do arquivo tem que bater com esse nome aqui, depois da palavra class, tem que bater, senão isso vai dar problema depois na utilização desse comportamento que vocês criaram, ok? Então isso é muito importante. Então vamos lá, vou abrir um slidezinho aqui. Ixi, já começou longe. Então tá, então esse é um slidezinho que depois eu posso disponibilizar para vocês na descrição do vídeo. A gente já falou em vídeos passados, né, sobre onde você pode fazer o download, o manual, documentação de script. No decorrer também do curso a gente pode estar utilizando. Okay? Então tem um textinho aqui, ó, Game Object, então representa o objeto dentro do jogo, não tem comportamento por si só. E as componentes são adicionadas e associadas a um determinado Game Object e dão comportamento e propriedade ao Game Object. Né? Então aí alguns exemplos. Transform, né? Então o componente contém informações de posição, orientação e escala do objeto de jogo, o componente é obrigatória. Alguma coisa renderer, não é só o mesh renderer que existe outros. Componente responsável pelo desenho, processo de renderização do objeto de jogo, ok? Alguma coisa collider,
componente geradora de malha de colisão, uma componente light, que é um componente que representa aí uma fonte de luz. E tem várias outras que no futuro a gente vai adicionando no decorrer do curso. Então podemos criar novas componentes. Então, se eu quiser criar novas componentes, e aí? Através da criação de scripts. Então observamos que esses scripts contêm um texto inicial, né? Vocês viram aqui, ó, tem um texto inicial. Chegou um tal de start aqui, update. Tem blocos, né? Porque tem abre e fecha, ó. Abre e fecha chaves, abre e fecha chaves. Então parece que essa abre e fecha chaves está definindo regiões, né? Ou blocos. Bom, vamos ver o que é isso. Observamos que esses scripts contêm um texto inicial. Vimos também que existem blocos de instruções, funções pré-definidas, que são executadas em momentos especiais durante o jogo. Esses blocos de instruções são definidos pela sua assinatura, nome da função, argumento de entrada e o que retorna após o seu término, e pelo conteúdo delimitados pela abertura e fechamento de chaves. Tá. Então o que ele está falando é o seguinte. Isso, na verdade, a gente vai ver futuramente, que é uma função. Só que, especificamente, então, ele está falando que isso aqui tem a ver com o que ela retorna. Depois, quando entrar em função, a gente vai discutir. Isso aqui é um nome. E aqui no parênteses, pode ou não ter entrada. Então, a gente vai entender isso aí futuramente. O que é interessante? Mesma coisa esse tal do update. Ele é uma função, ok? Então, ele retorna alguma coisa, pode passar alguma coisa para ele, alguns valores, tipo função em matemática. E a gente vai ter aqui um conjunto de instruções, ok? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que esse void start, esse void update, ou seja, essa função start, essa função update, na verdade, elas são funçõezinhas especiais. Ou seja, as instruções dessas que vocês vão colocar aqui dentro do start ou dentro do update, elas vão ser executadas em um determinado momento muito especial, ok? Então ele já está até a dica aqui, depois a gente vai falar o que esse barra quer dizer, que o start é chamado antes do primeiro quadro do jogo. Já esse update é chamado uma vez, mas apenas uma vez, só que por quadro, ou seja, todo quadro, as instruções que estão definidas aqui no update são chamadas. Então, basicamente, o jogo, assim como um filme, né, ele vai ser uma sequência de quadros. Só que a diferença do jogo em relação ao filme, que o filme não é interativo, né? Todos os quadros já estão produzidos quando o telespectador está assistindo. Já o jogo não. Os quadros são desenhados, são produzidos em tempo real. Senão você não conseguiria reproduzir uma interação do jogador com o jogo. Então esse update ele vai ser exatamente chamado, né, todas as instruções que estão aqui dentro, tudo que você mandar ser feito aqui dentro, vai ser chamado exatamente uma vez por quadro. Então, todo quadro vai ser chamado aqui uma vez a cada quadro. Então isso é importante, tá? Isso vai ser muito importante futuramente. Então esse texto aí quer dizer exatamente isso. Então esse é o formatão que eu comentei com vocês, a gente está vendo lá no Visual Studio. O conteúdo de start é executado no início do jogo para todos os objetos do jogo que tem essa componente. O conteúdo de update é executado na atualização de cada quadro, frame do jogo, para todos os objetos de jogo que tem essa componente. Ou seja, da mesma maneira que eu posso... Existe aqui dentro do Unity uma definição de uma componente light. Mas eu posso ter... vou criar aqui, por exemplo. Vários objetos que utilizam essa definição. Então eu tenho aqui um objeto, GameObject, que utiliza essa definição, né? Tem uma componente do tipo light. Esse outro objeto de jogo, perdão, ele também tem uma componente que é dele, mas que é do tipo light. Ou seja, ele tem uma componente que é somente dele, só que obedece à especificação, à definição de uma componente do tipo light. Da mesma ideia, você vai fazer a especificação. Essa especificação pode gerar diversas componentes,
em cada objeto de jogo que você deseja colocar. Então, assim, esse first script não está fazendo nada. Mas eu posso estar adicionando, ó, GameObject, add. No momento que a gente já criou esse script, ele vai aparecer aqui para mim, ó, first script. E eu posso também usar essa definição para criar uma outra componente aqui nesse GameObject 1 do tipo first script. Então, cada um aqui vai ter a sua própria componente do tipo first script. Tá? Isso com o tempo vai ficando mais claro. A gente vai dando mais exemplo e vai ficando mais claro. Ok? Então, o conteúdo de update é executado na atualização de cada quadro do jogo. A gente vai ver no futuro que existe outros, né, blocos de instruções que são automaticamente chamados pelo Unity, que o Unity conhece, além do Start Update, Fix Update, OnCollision Enter, OnCollision Exit, OnCollision Stay, OnTrigger Enter, OnTrigger Exit, OnTrigger Stay e assim por diante. Tem vários, tá? Cada um aqui vai ter uma funcionalidade. Vocês podem dar uma lida aqui, não tem problema, mas por enquanto não vamos dar foco nisso, tá? Quando for o momento mais apropriado, a gente volta. Devemos, ao criar um novo comportamento, planejarmos, né, o que gostaríamos que o comportamento escrevesse. Tá? Então, tem que ser uma tarefa pensada. Né? O que não é simplesmente chegar, abrir e escrever qualquer coisa, ali, criar um script e escrever qualquer coisa. Então, assim, exatamente, qual que é a identidade desse comportamento? O que eu quero que ele reproduza? Okay? E pensar isso de maneira planejada. Dado aquele vocabulário, como eu posso, então, a partir daquele vocabulário, estar criando esse comportamento? Ou seja, como eu posso, através de uma sequência de instruções, eu posso estar resolvendo aquele problema, que no caso é a criação de um comportamento. Tá? Então, isso, na verdade, a gente está falando de uma terminologia chamada algoritmo. Okay? A gente utiliza algoritmo no dia a dia. Então, por exemplo, se você chega, alguém aqui está andando pela rua, alguém para o carro e pergunta para você, como eu chego na rua fulano ciclano? Aí você vai falar o seguinte, de acordo com o seu conhecimento, né? Eu suponho que você saiba bem, né? Que você não vai dar uma informação errada. Você vai falar, faça o seguinte, para chegar lá, a partir daqui, o que você tem que fazer? Então, esse é o problema. Chegar num determinado lugar a partir da onde você está no momento. Siga quatro quadras, 4 quarteirões. Terminando, né, contando esses 4 quarteirões, vira à direita. Perfeito. Virando à direita, qual que é a próxima instrução? Siga em frente 10 quarteirões. Então, contando esses 10 quarteirões, seguindo em frente, a próxima instrução, vire à esquerda, siga em frente uma quadra, vira à direita. Você chegou. Ok? Então, você está fazendo aqui uma sequência de instruções, ok? Exatamente para resolver um determinado problema. Nessa essa sequência de instruções, as instruções não podem ser ambíguas, né? Tem que ser bem específicas, né? Exatamente para não ter nenhum tipo de problema. No nosso caso, isso não vai ter problema, porque a linguagem exatamente vai trabalhar dessa forma. No momento do planejamento, então, voltando aqui, devemos definir o comportamento através de uma sequência de instruções, como se fosse uma receita. Tá? Então, uma receita de bolo também é um algoritmo, é um exemplo de algoritmo clássico. Tá? Mas a gente utiliza no dia a dia. Você vai também explicar para uma pessoa qualquer, como trocar um pneu, você vai definir também um algoritmo para ela. Okay? Ou executar uma determinada tarefa. Você vai explicar para sua avó como abrir o Word dentro de um computador. Então, você vai também passar para ela uma sequência não ambígua, para ela não errar, inclusive, né, de instruções com esse objetivo. Então, no momento de planejamento, tente começar descrevendo por instruções mais complexas, top, e aos poucos especificando mais essas instruções, down, né? Essa é uma estratégia que a gente chama de top-down, né? Tentar, na verdade, especificar de maneira geral, né? Por exemplo, numa receita, né? Esse é um exemplo que eu dou, bem babaca, mas quando você está escrevendo na sua receita e precisa lá de bata clara em neves, você simplesmente pode criar uma instrução falando isso, né? Então, antes de misturar a farinha lá, tem lá
bata clara em neve. Aí depois adicione farinha e misture. Beleza. Essa é uma visão um pouco mais top. A gente pode especificar mais. Por quê? O que é bater clara em neve? Você está supondo que a pessoa saiba o que é bater clara em neve. Talvez ela não saiba. Então você vai ter que especificar mais o que define essa funcionalidade, né? Bater clara em neves. Tá? Então a gente pode falar, quebra o ovo, separa a gema da clara, reserve a clara em um determinado refratário, depois você bate aí com fouet ou uma batedeira elétrica. Uma instrução pode consistir em uma única linha de código que termina em um ponto e vírgula, então isso é importante. Especificamente quando a gente codificar, toda instrução termina com ponto e vírgula, ok? Ou uma série de instruções de uma linha em um bloco. Okay? Um bloco de instrução é sempre colocado entre chaves e pode conter blocos alinhados, ou seja, um bloco dentro do outro. Tá? Isso no futuro a gente vai especificar. Mas isso é importante, a gente olhar aqui. Ó. Então, por exemplo, o update, ele já está falando que o conteúdo do update, okay? O bloco de instruções que vai definir o que vai ser executado a todo quadro aqui, por exemplo, que o update foi chamado, vai ser exatamente definido pelo que está dentro do abre e fecha chaves que vem logo após a definição do update. Mesmo aqui, mesma coisa o start. Bom, continuando. Comentários, ou seja, a gente pode também colocar texto que a máquina não entende, na verdade é um texto que a gente quer, a gente não esquecer o que a gente fez. Putz, eu escrevi isso aqui, esse punhado de instruções, mas eu gostaria de ter uma maneira de escrever aqui um comentário sobre isso. Falar assim, ó, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo e assim por diante. Então, a gente pode colocar símbolos, onde após esses símbolos, ou entre esses símbolos, o texto que está lá vai ser ignorado pelo interpretador do código. Tá? Então serve para o desenvolvedor deixar comentários a respeito do código. Então se você tiver um comentário de uma linha, barra barra, é o que está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Barra barra starts called before the first frame update. Então aqui, ó, exatamente essa linha, na verdade, o interpretador vai ignorar essa linha, tá? Por quê? Porque ela está começando com barra barra. Aí o Visual Studio sabe disso e ele coloca numa cor diferente. No meu caso, está colocando como verde. Tá? Por isso que eu falei que o Visual Studio é um editor de texto que vai ajudar você a desenvolver, a programar. E se você quiser bloco de linhas, então, eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ou simplesmente vamos lá, ó. Se eu quisesse bloco de linhas, então eu poderia fazer isso aqui, ó, barra asterisco, asterisco barra. E aí eu poderia estar escrevendo um monte de coisa aqui. Só eu errei aqui, ó. Pronto. Eu deixo o asterisco barra juntinho, ok? Sem espaço. Se você deixar um espaço entre asterisco barra, ele não vai compreender que isso, na verdade, é um símbolo para comentário. Então, aonde começa, barra asterisco, aonde termina seu comentário, asterisco barra. Então, tudo que tiver dentro desse barra asterisco, asterisco barra, vai ser ignorado, na verdade. Né? Vai ser considerado sendo um comentário, logo ignorado no processo de interpretação do código. Ok? Bom, o primeiro conceitinho de programação que a gente vai estar falando é o quê? Variáveis, ou seja, então, para eu estar tendo a possibilidade de resolver um problema, a gente vai ver como a gente pode passar instruções, né? Mas antes de mais nada, eu vou trabalhar com dados, com informações. Por exemplo, lá no caso do quarteirão, se fosse da contagem de quarteirão para o motorista que está querendo ir para uma determinada posição, uma determinada rua, na hora que eu falei para ele seguir em frente, ele está contando os quarteirões. Falar, siga em frente até passar 4 quarteirões. Okay? Então ele tem que contar. Você faz isso no seu dia a dia, inclusive. Então você vai lá, passou 2, passou 3, passou 4 quarteirões, eu vou virar agora. Perfeito.
Da mesma maneira, vai surgir situações onde você vai ter que armazenar algum tipo de dado e modificar. Nesse caso, na minha cabeça, o que está acontecendo? Eu estou armazenando aqui na minha memória, na minha cabeça, a informação de quantos quarteirões eu já contei. Então, uma informação que muda. Porque, primeiramente, eu não contei nada. Então, a informação de quantos quarteirões eu já passei aqui na minha cabeça é zero. Na hora que eu passei um quarteirão, um quarteirão, o que aconteceu? Eu peguei o valor na minha cabeça, era zero, e fiz o quê? Somei mais um. E guardei essa informação agora. Joguei fora aquele zero, sobrescrevi. Joguei fora aquele zero e coloquei essa informação nova. 1. Na hora que eu passei para mais um quarteirão, tá difícil, mais um quarteirão, o que eu fiz? Eu contei esse quarteirão, ou seja, como fiz esse processo? Li aqui na minha cabeça, peraí, eu passei o contador de quarteirão 1, o valor dele é 1. Beleza. Agora eu passei mais um, o que eu tenho que fazer? Pegar esse valor 1 e somar mais uma unidade, 2. E agora eu sobrescrevo, né? Eu passo agora esse valor 2 para esse espaço aqui na minha cabeça que está guardando essa informação. São 2 quarteirões que eu já passei. No próximo quarteirão, pego esse 2, somo mais um, 3, e guardo, na verdade, nesse espaço da minha memória, esse valor 3. E assim por diante. No computador vai funcionar da mesma maneira, né? Que a gente, na verdade, é um processo intuitivo na nossa cabeça, a gente não percebe esse tipo de detalhe, mas no computador não, você tem que realmente, você tem um controle total, né, falam que é uma entidade burra o computador. Por quê? Porque realmente ele não vai fazer, não vai pressupor nada, né? Ele vai fazer exatamente o que você mandar executar, ok? Você que está sobre, como desenvolvedor, está sobre o total controle. Da criação da solução do problema. Então, o que vai acontecer? Aqui também a gente vai poder criar esses espaços reservados na memória, não é mais na sua cabeça, mas é na memória do computador, onde vai guardar uma determinada informação, ok?